Na virada do ano de 2018 para 2019, tinha uma moça de 26 anos que ela estava sozinha no quarto dela e ela olhava para o céu e falava assim para Deus por que ela existia. Ela questionava a sua existência. Ela sentia uma tristeza e um desânimo, uma coisa muito ruim dentro dela. Ela tinha tentado, durante esse dia, ir assistir uma palestra, né, tomar um passe, ela é espírita e tal, colocar na fé um pouco daquilo que ela sentia, buscando a Deus. E dentro daquele quarto, no quarto dela, ela olhava para a janela e pensava: eu preferia estar sofrendo no plano espiritual e não aqui na Terra. Eu não gosto de estar aqui. Eu não quero estar aqui. E ela olhava ao redor, olhava para os seus objetos no quarto, ouvia o barulho da sua família lá fora, no resto da casa. E ela pensava: meu Deus, tanta gente sofre tanto mais que eu. Tanta gente tem nada, tanta gente tem, sei lá, câncer e outras doenças e eu tô sofrendo tanto sem ter nada. Eu tenho tudo e mesmo assim eu sinto que minha vida não vale a pena, que meu trabalho não faz sentido, que eu tô fazendo tudo pra nada. Falei, qual é o meu propósito? Por que eu tô aqui? Eu não queria estar aqui, por que o Senhor me fez? Por que o Senhor criou o meu espírito? Pra quê? Eu não quero existir. Por que o Senhor me dá o livre-arbítrio e não me deixa não existir? A angústia era muito profunda, era intensa. Naquele momento, ela já havia procurado ajuda de uma psicóloga e de um psiquiatra, porque ela tinha tido umas crises no pânico na rua, assim, no shopping, e sentia umas coisas muito esquisitas. Ela estava começando o tratamento psiquiátrico dela com uma dose de remédio bem baixinha e sofria muito de insônia. Tinha noites que ela simplesmente não conseguia dormir e ela chorava porque não conseguia dormir. Nesse dia, ela falou: eu preciso dormir e eu quero dormir para sempre, porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Ela pegou então a cartela dos remédios para dormir e começou a tomar um por um. Sua intenção era tomar toda a cartela, até se intoxicar, e assim dormir e não acordar mais. Pois bem, quando ela ia tomar o comprimido, que provavelmente seria a dose derradeira, uma mão invisível a segurou e a impediu de colocar o comprimido na boca. Sonolenta por já ter tomado os outros comprimidos e já meio tonta de tanto chorar, ela deitou na sua cama e adormeceu. No dia seguinte, ela acordou às 10 horas da manhã, saiu meio cambaleante do quarto e sua mãe falou: você dormiu mais, minha filha? Dormiu mais hoje, né? Eu espero que você esteja bem, porque você precisava descansar. Ou algo desse tipo. E ela falou: mãe, eu precisava descansar. O nome dessa moça é Natasha Bellos. Neste Setembro Amarelo, eu quero conversar sobre o transtorno afetivo bipolar. Um transtorno que leva 30%, mais ou menos 30% dos seus portadores a tentarem e às vezes conseguirem o autoextermínio. O TAB, ele tem um espectro. Então você tem transtornos, você tem pessoas que vão ter um transtorno de forma mais leve, de forma mais branda, e pessoas que vão ter um transtorno de forma mais intensa. Minha história nem chega perto das pessoas que tiveram a versão mais grave da doença, que tiveram mania, que foram internadas e que passaram por problemas muito mais sérios e de tentativas recorrentes de autoextermínio. Mas isso não significa que eu não sofro ou sofri tão menos assim em relação ao meu transtorno, já que os quadros de depressão no transtorno bipolar, eles abrem mais ou menos no meio da adolescência e começo da vida adulta. Bipolar não é aquela pessoa que muda de opinião o tempo todo, não é uma pessoa duas caras e nem mesmo uma pessoa com várias personalidades, isso é outro transtorno. Eu vou tentar explicar da forma que eu aprendi e que fica mais fácil de vocês entenderem. Imagina uma faixa, uma linha, que seria a linha do humor, o humor comum. E aí, uma pessoa normal, ela passa pela vida com momentos de alegria, de tristeza, de alegria, de tristeza, né? Os altos e baixos da vida normalmente. Uma pessoa que tem um transtorno bipolar, ela vai não só ter essas variações comuns, como ela pode ter variações extremas, muito além do que seria o usual. Quando ela entra para baixo, para queda do humor, ela entra na depressão,
Quando ela sobe acima disso, ela tem uma euforia e entra no que a gente chama de mania. E quando ela tá no meio, né, tá vivendo uma vida normal, a gente diz que ela está em eutimia, ou seja, num estado comum, equilibrado. Na faixinha da depressão, que é essa faixinha de baixo, a gente tem uma depressão mais leve e a gente tem a depressão profunda. E na parte de cima, a gente tem a hipomania e a gente tem a mania, tá? O quadro de mania é um quadro de euforia. A pessoa que tem transtorno bipolar e entra no quadro de hipomania, ela dorme pouco e continua com muita energia. Ela tem a fala acelerada, os pensamentos acelerados, ela tem autoconfiança, muita autoestima, ela se sente bem, se sente produtiva, começa a fazer um monte de coisa, se interessa por um assunto, fixa nele, em pouco tempo vira uma grande especialista, porque ela coloca toda aquela energia naquilo. Nessa fase, pessoas com transtorno bipolar são consideradas, muitas vezes, excelentes profissionais, porque eles fazem tudo. São criativos, conseguem pôr seus projetos em ordem ou então começar várias coisas ao mesmo tempo. O mundo parece que eles podem abraçar. Só que tem um lado negativo. Muitas vezes, esse estado de euforia, ele também vem acompanhado ou não de uma intensa irritabilidade. A pessoa fica mais explosiva, sabe? E mais reativa às coisas. Ela reage demais. A pessoa pode acabar brigando com os outros e também ter muitas ações impulsivas, gastar muito dinheiro, ficar hipersexualizada e também comer demais, enfim, e começar a consumir drogas. Essa, graças a Deus, eu nunca tive. Mas o gastar dinheiro, já passei por isso. Isso é a hipomania, que é uma mania um pouquinho mais leve. A mania é uma euforia muito extrema, que pode vir também com alucinações e até crenças malucas, como, por exemplo, teorias da conspiração ou então visões religiosas. A pessoa acha que recebeu um milagre ou um dom, ou é capaz de ser Deus, por exemplo. E podem ter sintomas que lembram e parecem muito com a esquizofrenia. Porque existe uma base genética, existe um conjunto de genes que é comum entre a esquizofrenia e o transtorno bipolar e também entre o autismo. Então é muito comum que numa família ou num grupamento familiar você tenha presença de mais de um transtorno desses tipos. O problema é que uma hora essa energia acaba e ela percebe que não era uma coisa normal. Ela pode ter cometido atitudes como, por exemplo, ter largado o emprego e aberto um outro negócio ou fazer alguma coisa que ela não pensou muito bem antes de fazer e se arrepender amargamente. E geralmente, depois desse estado eufórico, em que a cabeça dela ficou muito cheia e muito ativa, ela cai direto para o outro polo, que é a depressão. De repente, toda aquela energia se vai e ela se vê com remorsos, com culpa, com baixa autoestima, achando que tudo tá ruim. O mundo perde a graça, perde a cor, o prazer. Os 1001 compromissos que ela assumiu enquanto estava hipomaníaca, ela não consegue mais dar conta. E a vida passa a ficar muito mais difícil. Seu rendimento, que estava 150%, 200%, agora é 60%, 30%. E ela se culpa e se acha muito ruim, porque não consegue lidar com as suas emoções. Qualquer briga, discussão ou crítica passa a ser interpretada por meio de uma lente de aumento, que faz com que aquele problema se torne muito maior e tudo vira uma coisa muito grande e pesada. É um sofrimento que é real. Se a depressão for profunda, vão vir os pensamentos de inutilidade. Eu sou inútil, eu não sirvo para nada. Minha família ficaria bem melhor sem mim. O estado misto é quando a pessoa tem um humor deprimido, ou seja, ela está com pensamentos negativos e muitas vezes pensamentos de morte, só que ela está com o corpo funcionando como se fosse na hipomania, ou seja, cheia de energia, dormindo pouco e com uma agitação muito grande. Quando essas duas coisas se conectam e se juntam, a chance dessa pessoa ir atrás e cometer uma tentativa de autoextermínio, ela é muito grande. Por isso que tem que se ficar muito atento quando isso acontece. E há momentos em que o bipolar, ele não está nem em cima nem embaixo, ele fica no meio. Então ele fica normal. E esses períodos, essas faixas, né, elas podem durar às vezes alguns dias, às vezes semanas, às vezes meses. O que caracteriza a virada do humor é que um estado desse tem que perdurar pelo menos 5 dias, no caso da hipomania, por exemplo.
Se a pessoa passa 5 dias seguidos sem dormir direito, cheia de energia, ou fazendo muitas coisas, ou enfim, impulsiva, isso representa um sinal de alerta. A psicoterapia e o acompanhamento psiquiátrico, eles são essenciais no transtorno afetivo bipolar, porque sem eles você não consegue encontrar estabilidade para se manter na eutimia. A busca de toda pessoa com transtorno bipolar em tratamento é tentar buscar esse equilíbrio e se manter nesse equilíbrio para ter uma vida normal, e que é possível se você tomar alguns cuidados, além de estar com a medicação em dia, né, e sempre com acompanhamento e fazer a terapia continuada sem desistir. É muito importante cuidar e fazer algumas mudanças nos hábitos para você ter uma qualidade de vida melhor. Então, assim, tem que fazer atividade física, tem que dormir, tem que ter uma rotina de sono, tentar dormir e acordar sempre nos mesmos horários, até nos finais de semana. Então, assim, quem é bipolar não pode ficar virando noite, não pode, tipo assim, ai não, mas hoje eu tô afim de ir pra balada e virar noite. Véi, não vira noite. Porque quando você não tem uma noite boa de sono, a chance de você ter uma virada ou de ativar um quadro, né, de humor, ele é muito grande mesmo. Então as pessoas têm que tomar muito cuidado. Então eu tenho que estar toda hora consciente, eu tenho que gerenciar a quantidade de estresse, né? Quando tem muito estresse, pode ativar. E uma comorbidade que é muito comum no transtorno bipolar é a ansiedade. Então é muito comum que pessoas bipolares também tenham ansiedade correlacionada. Pessoas com transtorno bipolar geralmente só buscam ajuda psiquiátrica quando elas estão sentindo ansiedade ou estão depressivas. Porque é muito difícil alguém com hipomania procurar um médico, porque tá se sentindo super bem, a pessoa tá se sentindo bem, tá produtiva, tá trabalhando, tá fazendo um monte de coisa, então ela não vai procurar um médico, só quando tá muito triste. E o que é isso complicado? Por quê? Quando a pessoa só procura um médico quando está na fase depressiva, ela pode ser diagnosticada com depressão unipolar, ou seja, que é uma depressão comum. Só que os antidepressivos tradicionais, eles não funcionam muito bem com o transtorno bipolar. A pessoa vai tomar, e aí ela vai ter uma melhora um pouquinho durante um tempo e pode depois não ter efeito nenhum, e a pessoa voltar para o estado que estava antes ou até piorar. Ou então, pior, né? Ela pode ter uma virada maníaca. A pessoa toma um antidepressivo e ela sobe de uma vez. Por isso é tão importante buscar ajuda. E também vivenciar uma espiritualidade. Ter uma fé, ter uma crença ou praticar algum hábito de oração, de meditação, pode ajudar muito a acalmar o pensamento. Pode também ser parte do seu tratamento. É muito importante. Ter uma espiritualidade ou vivenciar isso de alguma forma vai trazer muitos benefícios, né? Não vai curar, porque é um problema físico, né? É químico do cérebro, né? Tanto que existem fármacos para nos ajudar, mas que a gestão emocional, a inteligência emocional e o trabalho da psicoterapia e da espiritualidade juntos, ela pode ser muito benéfica e pode ajudar você a sair dessa situação. Então, se você se identifica com algum dos sintomas, né, do transtorno bipolar, você sente que você tem períodos que você tá muito agitado, tipo assim, em excesso, né, além do normal, e tem momentos que você tá muito para baixo também, além do normal, com pensamentos bem sombrios, tente procurar ajuda, procure ajuda, né? Fale com um psicólogo, né? Procure um psiquiatra. Tem muitos canais muito bons falando sobre o transtorno. O melhor deles é o do Dr. Renato Silva. Procure ajuda, se trate, se busque, porque se você vê esse comportamento, tipo, de algum parente seu ou de algum parente seu que parece uma bomba relógio, que tá bem num dia e depois de uma época tá explosivo, tá fazendo um monte de coisa, de repente tá fazendo nada, presta atenção, porque pode ser um sinal grande de que essa pessoa pode ter transtorno bipolar, ok?